Salve, galera! Ai, 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 ai. Tá chegando. Não disse de quê, né? Mas vambora, parceiro. Vamos trocar aquela ideia. Vamos falar aqui um pouquinho sobre o Botafogo. Vamos falar de Tiquinho Soares. Vamos falar de expectativas para a volta do jogador que, assim, obviamente a gente não tem nenhuma confirmação efetiva, tá? A gente tem uma possibilidade, beleza? Que eu até fiquei triste disso ter vazado, mas, enfim. É bom que reacende as esperanças do torcedor botafoguense. Vamos trocar uma ideia aqui também, tá? Sobre o fator Newton Santos, né? Um assunto que realmente deu o que falar ontem, de uma notícia do jornal O Globo, do repórter João Pedro Fragoso, que é setorista do Botafogo no Globo. E aí, né? A gente começa a trocar uma ideia sobre essa possibilidade do Newton Santos ser, eu não vou dizer cedido, mas alugado para rivais como Flamengo, Fluminense, Vasco da Gama, para jogos nessas próximas 4, 5 semanas, tá legal? Vamos trocar essa ideia aqui. Se inscreve aqui no canal Brown e Fogo, deixa o like. Galera, a gente está chegando, caminhando para os 97.800 inscritos aqui no canal Brown e Fogo. A gente já fez todo um vídeo ali de pré-jogo, né, da partida. Se você não viu esse vídeo, veja. A gente fala sobre escalações possíveis do Botafogo, do Defensa, arbitragem, relação do Botafogo, destaques do Defensa que a gente não conhece muito bem, né, cara? O artilheiro, o líder de assistência. Se você não viu esse vídeo, veja, eu vou colocar aqui na descrição. E dá aquela moral, cara. Pô, vamos se inscrever, beleza? Inclusive, te vejo no estádio Newton Santos, tá? Vou chegar lá bem cedinho pra te tomar uma cerveja e hoje eu vou de leste superior, vou de arquibancada, valeu? Seguinte, galera, vamos trocar uma ideia aqui, tá? Deixa eu falar com vocês primeiro sobre a questão do Tiquinho Soares, tá legal? Acho importante a gente já começar com esse assunto, que talvez seja o mais importante do dia, apesar de ser dia de jogo do Botafogo, importante, quartas de final de Sul-Americana, né? O Botafogo enfrenta a equipe do Defensa, mas a notícia do dia é a possibilidade, de acordo com o GE. Globo, de Tiquinho Soares retornar a tempo do jogo entre Botafogo e Flamengo pelo Campeonato Brasileiro, que acontece no dia 2 ou 3 de setembro, enfim, vocês entenderam, né? Daqui 10 dias, o Botafogo vai enfrentar o Flamengo, o Botafogo enfrenta o Defensa hoje, no fim de semana, agora, no domingo, o Botafogo enfrenta a equipe do Bahia, depois enfrenta o Defensa de novo lá na Argentina, jogo de volta das quartas de final da Copa Sul-Americana, e aí enfrenta a equipe do Flamengo. Uma reflexão que eu faço aqui, um parênteses bobo, né, antes da gente falar da questão do Tiquinho, Pô, cara, impressionante, né? Assim, porque se o Botafogo não tivesse vivendo esse momento no Campeonato Brasileiro, a gente estaria muito empolgado hoje na Copa Sul-Americana, estando nas quartas de final. Né? A quantidade de vezes que o Botafoguense lotou jogo de oitavas de final, segunda fase de Sul-Americana, e, tipo assim, a gente tá tratando a Sul-Americana como um parênteses. Tipo assim, mano, é muito louco isso. Então você vê o momento do Botafogo. Torcedor do Botafogo focando muito mais no brasileiro, né? E a gente tá muito mais empolgado, assim, muito mais ansioso pelo confronto contra o Flamengo do que contra o Defensa, né? Até contra o Bahia, né? Que é o próximo jogo pro Botafogo manter nessa essa distância. Mas Tiquinho pode voltar, tá? O que contabilizaria aí um período de 4 semanas de recuperação, beleza? Eu, assim, tinha pra mim que a possibilidade era ele voltar entre os jogos contra o Corinthians e contra o Atlético Mineiro. Detalhe, pode voltar, tá? Não é garantido. E se voltar, volta no banco, tá? Então, o Botafogo ele vai se preparar. Eu acredito que contra o Flamengo, a gente tem o Diego Costa como titular, tá? É o que eu acredito, é o que eu penso, com mais ritmo de jogo, cara mais encorpado, né? O Janderson podendo colaborar no segundo tempo, não desmerecendo o Janderson, pelo amor de Deus, porque vocês me conhecem aqui, tá? Eu patrocino o Janderson no time principal desde que o Luiz Castro falava que ele não estava pronto. Desde que ele estava encostado lá no Botafogo B, eu falava, cara, o Janderson é o nosso centroavante reserva. Né? Eu falava isso, vocês estão ligados nisso, tá? Enfim, e o Tiquinho Soares podendo voltar. Eu preferia que essa notícia continuasse escondida, né? Até para não fazer o adversário se preparar, mas acontece, né? O Botafogo em evidência, essas coisas vão acabar sendo expostas, tá? Seguinte, rapaziada, agora falando sobre o estádio Newton Santos. Vamos recapitular e vamos tentar entender tudo que está acontecendo? Vamos embora. Gramado do Maracanã, horroroso, um pasto, mal cuidado. Né? O Zico ama falar do estádio Newton Santos. Né? Ah, a grama sintética não é para futebol. A grama sintética, Zico, querido, que não é para futebol é que você coloca no CFZ.
para as crianças treinarem. A grama sintética do Botafogo tem selo de qualidade FIFA, tá? Então já começa por aí. O gramado natural maravilhoso do Maracanã tá um pasto. O Flamengo não consegue jogar lá direito, o Fluminense não consegue jogar lá direito, e ainda tem o Vasco nessa brincadeira, porque a Justiça do Rio de Janeiro, para tentar fazer graça com o Vasco, baniu São Januário de ter público por ser perto de uma favela. Tipo assim, é um escândalo que tá... Se você não é do Rio de Janeiro, eu até te conto, né? Ah, Bruno, mas será que essa favela não é perigosa? A Barreira do Vasco é uma das favelas mais tranquilas do Rio de Janeiro. Inclusive, muito mais tranquilas do que as favelas que cercam o Maracanã, né? Morro da Mangueira, Turano e tal. Então, tipo assim, o Maracanã, o entorno, as comunidades do Maracanã são mais perigosas que São Januário. São Januário, nesse momento, sofre de elitismo, ponto, da Justiça do Rio de Janeiro. E aí, cara, o Vasco, naturalmente, para botar público, né, nos seus jogos, ele tá alugando o Maracanã, né? O Flamengo e o Fluminense tentam por lá, mas o mesmo contrato, né? Os torcedores de Flamengo e Fluminense não entendem isso, né? Na verdade, eles entendem, mas eles fazem de burros. O contrato do Botafogo é de concessão. O Botafogo, ele é assim, isso foi licitado, né? O Botafogo, ele é o mandatário do Newton Santos, e só entra e sai de lá quem o Botafogo decide, né? Ao contrário do Maracanã, Flamengo e Fluminense administram o Maracanã. E quem decide quem vai jogar lá é o governo, né? E, em outra instância, é a justiça, quando não há um consenso entre quem administra e quem quer jogar, que é o caso de Fluminense, Flamengo e Vasco, tá? E aí, o que acontece? Com o Vasco conseguindo jogar por lá, o Flamengo joga lá, o Fluminense joga lá, o gramado que já estava danificado se danificou mais ainda. A partir do dia 26, depois do jogo entre Flamengo e Internacional, e ainda tem Fluminense e Olímpia amanhã pela Copa Libertadores, o Maracanã vai ser fechado por tempo indeterminado. A informação que eu tenho é que ele pode ser fechado por entre 5 e 6 semanas, tá? E nesse período, além de jogos do Campeonato Brasileiro, do Fluminense, do Flamengo e do Vasco, que não tem São Januário para jogar, o Flamengo, né, o Maracanã receberia a final da Copa do Brasil, que tem o Flamengo jogando com o São Paulo, e a possível semifinal da Copa Libertadores, em que o Fluminense pode estar, né? Se o Fluminense passar do Olímpia, o Fluminense pega ou Internacional ou Bolívar na semifinal da Copa Libertadores. Ou seja, são jogos muito importantes. E aí surgiram os rumores. Manda abrir o Newton Santos, que é público. Idiotice de quem acha que as coisas são do mesmo jeito. Mas o Botafogo, ao contrário de Flamengo e Fluminense, as diretorias, né? Torcida eu respeito, instituição eu respeito, mas as diretorias dos clubes eu não tenho tanto respeito, porque são bem antiquadas no quesito de tentar aparecer para as suas torcidas e tentar fazer queda de braço, né? Mário de um lado, Marcos Braz do outro, Rodolfo Landim e tal. Então, assim, o que eles pensavam talvez que o Botafogo fosse tentar forçar uma barra e entrar nessa picuinha, o Botafogo já através, assim, o Jornal Globo já divulga que portas abertas. Se quiser jogar no Newton Santos, tudo bem, é um tapete, ele não se danifica, né? Essa é a vantagem de você ter um gramado sintético, ainda mais no Rio de Janeiro, com a quantidade de jogos que se tem e com o clima que se tem, né? Que é muito complicado, o tempo todo frio, calor, sol, chuva, o tempo todo, né? Então, umidade, seco e tal. Então é difícil realmente você manter um gramado de qualidade. O Botafogo colocou o sintético lá. E aí, cara, se o Flamengo quiser jogar um jogo do Campeonato Brasileiro, pode acontecer, é só pagar. Se o Fluminense quiser jogar um jogo de Campeonato Brasileiro, pode acontecer, é só pagar, né? Gestão profissional, dinheiro no bolso do clube. Não tem problema nenhum nisso, tá? Eu só não gostaria, né, como torcedor e pela questão da marca Botafogo, eu não gostaria que o Botafogo cedesse o Newton Santos para a semifinal da Copa Libertadores, se o Fluminense fosse, e nem para a final da Copa do Brasil, né? Aí eu sinceramente acho que já não faz tanto sentido você ver um rival jogando uma decisão, um jogo importante da história do clube rival, no estádio do Botafogo. Aí eu sinceramente já acho que não é bom, não é nem questão de picuinha de torcida, rivalidade, que também faz parte, né? Mas questão de marca, né? O Botafogo, né, ele tem o seu estádio e para partidas importantes, né? Uma coisa é você, o Fluminense jogar com o América Mineiro no Newton Santos, um jogo, beleza. O Vasco vai jogar com, sei lá, o Goiás, beleza, né? Pensando aqui no time que o Vasco vai enfrentar ainda com o seu mano de campo, né? Enfim, né? O Cruzeiro, né? O Galo, que acabou de acontecer. Mas o Flamengo jogar com o Atlético Paranaense no Engenhão, ok, mas agora,
semifinal, final, eu já não sou muito a favor. Mas são rumores, ainda não tem nada, não tem nenhum posicionamento, nenhuma aspa oficial do John Textor, do Tyro, de nenhuma frente do Botafogo a respeito de estádio, tá? Fato é que, cara, se pagar e pagar uma boa quantia, beleza, tudo certo. Rapaziada, tamo junto, um abraço e fui.